Bem, eu não sei se de imediato a Vera e o Pedro recolocam, fazem novas colocações, inclusive aproveitando as observações do Tadeu. Muitas pessoas já estão perguntando aqui, objetivamente para vocês, como é que vocês veem o desdobramento no TSE desse processo que pode chegar à cassação da chapa, pode chegar à anulação da eleição, em tese, é claro, né? E como vocês veem como isso se combina com o inquérito que tramita no Supremo e que parece já estar encontrando material muito importante sobre as tais fake news, sobre o uso de muito dinheiro ilegal e sobre a derrama, né, de milhões e milhões de desinformações através de robôs, e com isso desigualizando o pleito, que poderia também contribuir para o convencimento de que se trata de realmente uma eleição fraudada. Queria que, se vocês pudessem, eu penso que esse é um ponto que várias pessoas têm comentado e têm uma expectativa de ouvir um pouco a opinião de vocês. Claro, a abordagem do Pedro é uma abordagem ampla e que realmente é muito preocupante. Ela alerta para coisas que muitas vezes as pessoas não estão advertindo, que o confronto está se dando dentro do bloco de poder, que está fraturado, há duas frações, e esses dois lados estão claramente numa contenda. Tá? Vocês poderiam comentar um pouco a coisa dos processos? Eu acrescentaria ainda, além dos processos no TSE e no Supremo, nós temos os pedidos de impeachment no Congresso. Ainda muito mais difíceis ainda, né? Que dependem do preço do Centrão, dependem de uma porção de coisas. Mas, enfim, são os três elementos, os três vetores que estão hoje enfrentando o imbróglio que nós temos aí. Deixa eu colocar mais um aí, que são os militares, né? Quer dizer, como é que... né? Há um artigo da Cantanhede hoje no Estadão, não é isso? Que ela fala que o Mourão, né, já está sendo mobilizado, né, sondado, quer dizer, aquela história de que você precisa combinar com o vice, né, a deposição do titular, né, parece que já está em curso. Né? Quer dizer, como é que fica isso aí, mais esse ator, né, ou esses atores aí no jogo? Eu queria, se eu puder começar, Mário, diante da... Então, o professor Pedro Serrano, não é, com a sua profundidade, o brilhantismo de sempre, nos traz alguns marcos teóricos para que a gente possa melhor compreender esse processo de, digamos, desgastamento que a gente vem experimentando, não é? E não isoladamente no Brasil, como ele bem citou e desenhou, não é? No mundo e aí para o nosso continente, de América Latina, enfim. Isso, relativamente ao cenário e à historicidade brasileira, né? Indiscutivelmente, a gente tem uma história construída, não é, que traz no seu cerne uma essência autoritária, uma essência de incorporação e introjeção da violência, para além daqueles limites da violência weberiana, não é, do exercício da violência legítima pelo Estado. Mas, enfim, a gente tem uma historicidade, não é, centrada na escravidão, não é, que até hoje o brasileiro não consegue se desvencilhar, não quer se desvencilhar, até porque o preconceito e o racismo traz funcionalidades reais no plano econômico, traz funcionalidades simbólicas para o conjunto das relações sociais, políticas, e toda essa história, eu acho que nos deu alguns substratos de uma
banalização, e aí bem no sentido da Hannah também, quando trabalha, não é tão magistralmente, a questão da banalização da moral, da vida. Então, para nós, a incorporação, a facilidade com que a gente se desfaz, não é, de pilares, de bases democráticas, de um projeto de inclusão, de uma democracia inclusiva, não por acaso a gente tem uma democracia, não é nem em permanente construção, é com permanentes recortes de interseção, de interrupção formal, jurídica, política. Então, assim, hoje, quando a gente tem um cenário, primeiro, e aí eu realmente, assim, eu não sou uma pessoa normalmente muito otimista, não é que eu não seja otimista com a vida, mas, assim, do ponto de vista político, para análise política, eu nunca sou exatamente uma pessoa das mais otimistas, não. E hoje, em verdade, eu não vejo nenhuma espécie de cenário tranquilo e favorável, né? No jargão que teve muito aí em voga. Então, assim, não tem nada, nenhuma saída que seja tranquila e favorável para a população, para o povo brasileiro, para o interesse público, de modo a salvaguardar ainda, não é, alguma tessitura democrática, sem uma interrupção mais grave, mais expressa e formal. E aí, por que eu não vejo muito esse cenário? Bom, a gente, se tiver hoje, não é, a abertura de um processo de impeachment e que venha a se consolidar, o que nos resta constitucionalmente? A assunção da presidência pelo general Mourão. Qual é o ganho? Bom, como é que forças serão mitigadas dentro do conflito das forças bolsonaristas, não é, que o professor, que o Pedro Serrano, né, bem expôs, e eu realmente, na essência, não divijo, não é, dessa, digamos, conceituação que ele nos traz. Eu acho que a grande aliança do grande capital financeiro, não é, de um projeto ultra neoliberal com um poderio de mídia absolutamente identificado com esse projeto de uma radicalidade, não é, neoliberal, nos colocou nessa situação de impasses que, mesmo dentro da constitucionalidade, a gente não tem nenhuma saída que seja um plus à democracia, no sentido de uma democracia material, de uma democracia que seja inclusiva. Não é? É a gente salvaguardar alguns limites desses marcos democráticos constitucionais. Então, assim, a gente hoje trabalha uma política de redução de danos, não é? Bom, uma eleição, se anula a eleição, e realisticamente, não é? Eu acho que ninguém tem hoje uma avaliação de que pudéssemos ter, ainda no ano de 2020, anulação das eleições, de modo a recompor alguma base democrática, não é? Fazer voltar ao status quo ante, para de 2018, trazendo à cena política as forças políticas que pudessem disputar um pleito eleitoral com maior controle, fiscalização da máquina judiciária eleitoral. Então, assim, não existe o cenário de que isso possa acontecer realisticamente no ano de 2020. Bom, se não existe esse cenário para 2020, ainda que as eleições venham a ser anuladas, se a gente vai para 2021, aí, de novo, né, dentro dos marcos constitucionais, e aí não vamos falar em qualquer espécie de mutação constitucional, né, não se trata de defender, de criar nenhum arremedo. Então, se a gente não vai fazer nenhum jeitinho, não é? Então, para 2021, a gente vai ter uma eleição indireta por um Congresso Nacional que tem a qualidade, não é, que a gente bem conhece. Quer dizer, o resultado eleitoral de 2018
não foi funesto somente para o Poder Executivo, foi funesto também na composição do Parlamento brasileiro. A gente tem um Congresso hoje com um centrão, não é que é hoje, né, como sempre, né, se consolidou com esse nome não por acaso, com esse poder, né, com essa capacidade, essa vocação atávica, né, figadal, de estar sempre onde mais e melhor, né, lhe é remunerado como força política na ocupação de espaço dentro da máquina do Poder Executivo, e sei lá que outras moedas e barganhas outras, não é, são feitas por ali, mas enfim. Então, se a gente vai para uma eleição pelo Congresso Nacional com a composição, com a correlação de forças políticas que hoje compõem o nosso parlamento, bom, aí não é, a gente não tem nem como ficar muito divagando, né? Especular por demais. Se há um afastamento por alguma aceitação em denúncia de crimes comuns que igualmente são permanentemente, continuamente praticados pela Presidência da República, pelo Presidente da República, então tá bom, se aceita, afasta pelos 180 dias. Então, quando eu digo que não há nenhum cenário que seja tranquilo e favorável, é porque, primeiro, tudo passa, né, como tem que ser, dentro do regime democrático, dentro das nossas regras, das regras do jogo processual político, e a presidência como instituição há que ser efetivamente preservada. Agora, quando você tem uma presidência que é ocupada com um perfil maior da força hoje hegemônica do bolsonarismo, que é o próprio Bolsonaro, então, você, quando resguarda, que é dever constitucional, a presidência da República, parece criar um anteparo à pessoa de um que tem um CPF marcadamente, né, hoje já muito publicizado, muito duvidoso. E o Pedro Serrano chamava a atenção sobre, por exemplo, e aí já trazendo lá para a conjuntura, né, pós-Queiroz, já que agora todo mundo já sabe qual é o endereço do Queiroz, né? É muito interessante que ontem, naquela fala sofrida, não é? Porque, assim, visivelmente o presidente da República ontem estava transtornado, não é? Para fazer aquela ocupação de uma mídia social, e quando ele dizia, sabe assim, quase que pedindo, implorando a compreensão social de que o Queiroz precisava estar naquele lugar porque ficava mais fácil, não é mais seguro para a preservação da sua condição de saúde, e ali ficava mais perto para o atendimento médico dele. E aí, quando eu vi aquela fala, eu falava, gente, a que ponto chegamos, não é? O nível de esgarçamento, de degradação, e aí, assim, como degradação mesmo, assim, sabe, o mundo está caindo, o mundo caiu, a presidência caiu, o presidente da República fazer aquela fala patética, justificadora de porquê um elemento que vinha há tanto tempo em condições de ter sido expedida contra si uma ordem de prisão, que não foi, mas quando o é encontrado num lugar, desculpa, de uma pessoa de pública e ostensiva ligação e convívio familiar com o presidente da República. E o presidente da República vem como que a pedir a compreensão social sobre a necessidade de ele ter sido abrigado, acolhido, não é, quase pela caridade humana, naquele sítio em Atibaia, porque ali ficava mais próximo para o seu atendimento médico. Aí, assim, aquela coisa que eu falava, né, inicialmente, das estupefações com que hoje a gente se depara. Então, eu queria trazer um pouquinho desses elementos e assim, acho que, juridicamente, o TSE, com o compartilhamento de provas,
não é, das provas colhidas pelo Supremo, não é, a partir do inquérito das fake news, até pode ter condições jurídicas de fazer a cassação da chapa, a anulação das eleições. Agora, o determinante para isso tudo é o fator político, né? São as condições políticas para isso. E só para concluir, eu acho que dentro do bolsonarismo, e na sua vertente mais tosca, e aí não é pelas inegáveis, e porque publicamente sempre dito, e mesmo depois da assunção da presidência da República, jamais negado pelo presidente da República, pelo Jair Messias Bolsonaro, é que as ligações com a milícia trouxe para, digamos assim, o embate no campo democrático da sociedade, um elemento mais perverso e assim, mais nu e cru do bolsonarismo, Pedro, não sei como é que você lê isso, que é o seguinte: nós somos uma geração política forjada dentro dos marcos da mais absoluta institucionalidade. Todos nós que integramos ou integra hoje qualquer partido político são partidos políticos totalmente legalizados, são partidos políticos inscritos no TSE, são partidos políticos que disputam pleitos, que assumem chefias de governos em todos os níveis, que têm cadeiras nos parlamentos, desde o Congresso Nacional às câmaras de vereadores por todo esse Brasil, enfim. Então, a gente se forjou politicamente para um embate político que, no limite, vai para uma manifestação de rua, que aí a PM joga um gás daqui, você corre acolá, enfim. Fez parte do nosso ambiente político e faz parte do ambiente político, até mesmo, eventualmente, uma corrida da PM no meio da esplanada, no meu caso, que moro em Brasília, entendeu? O Porto de São Paulo, pela Avenida Paulista e por aí afora. Até isso digamos, está dentro do nosso tolerável, da institucionalidade que a gente se criou. Só que o bolsonarismo trouxe para o ambiente da política um enfrentamento com forças milicianas. E isso nos joga para uma situação de uma espécie de um emparedamento coletivo. Por quê? Porque se eu vou para a rua hoje, em Brasília, passada a pandemia, se eu vou para a rua, eu não sei se eu vou temer mais as forças milicianas, porque ainda que tenha sido desmantelado lá o acampamento dos 300, se eu vou temer mais as forças efetivamente milicianas, porque compõem a base política da presidência da República, ou se meu problema vai ser com a polícia militar, entendeu? Então, assim, eu acho que esse elemento traz um dado novo que nós não estávamos preparados, como geração política, para esse tipo de embate. Quer dizer, esse dado novo problematiza, não é, o que deveria ser um debate de uma altercação, não é, discursiva, das narrativas, enfim, para um confronto, sabe-se lá em que condições, entendeu? Mas, enfim, eu queria trazer um pouquinho também deste elemento, já que o cenário político necessariamente passa por um contexto de mobilização social. E essa mobilização social hoje tem um elemento novo, que são as forças milicianas nas ruas. É isso. Antes de ouvir o Pedro, aproveito para já dizer aqui algumas das manifestações que têm chegado, todos cumprimentando muito, evidentemente, pela qualidade das exposições, e duas observações. Uma, relativamente ao quadro externo e aos interesses das potências de que o Brasil não se industrialize, assim como nenhum dos países periféricos que, tendo recursos importantes, aí mesmo é que não podem afirmar sua soberania, né? E o exemplo é o Brasil, como foram outros, e a Venezuela, enfim. E a outra questão, que eu acho que seria interessante o Pedro abordar também, é a seguinte: alguém aqui falou, nossa colega Graça, que sempre houve conflitos, enfim,
conflitos no bloco de poder, na classe dominante, e que, no entanto, isso não impediu, nem de modo algum requereu, e nem impediu que as forças políticas progressistas ou de esquerda tivessem seu papel. Qual o papel das esquerdas nesse quadro tão complexo como está desenhado aí pelas duas exposições? Antes ainda do Pedro falar, eu queria registrar que está conosco agora a nossa colega, integrante também da JURD, a Márcia Cadori, que teve um problema de conexão, acho que ela não pôde entrar antes, até ela entrou e depois teve que sair, pelo que eu entendi, havia um problema. Bem-vinda, Márcia, está conosco, então, ela também terá a oportunidade logo a seguir de se manifestar. Pedro. O microfone, teu microfone está desligado. Sim, eu vou tentar dar do ponto de vista, na forma sintética que cabe aqui no tempo, né? Mas se a hipótese que eu falei no primeiro quadro que eu estava comentando, e a partir das elucidações que a professora Vera deu, eu vou me omitir de falar sobre os aspectos jurídicos de TSE e tal, porque não é minha área de domínio. A professora Vera certamente é alguém mais, pelo que eu conheço da trajetória dela, ela é habilitada para falar disso ou não. Eu prefiro ficar com o ponto de vista dela no aspecto jurídico. Eu não tenho técnica, não tenho conhecimento desse ambiente do direito. Mas se o pressuposto que eu tinha lançado é correto, de que nós temos um autoritarismo líquido com uma nova forma de manifestação, vamos dizer, no mundo ocidental, das formas autoritárias, né, que manifesta uma macroestrutura que a gente pode chamar de neoliberal, né? E se isso se manifesta na América Latina por medidas de exceção produzidas pelo sistema de justiça, inicialmente, e isso se adensou, vamos dizer, no ambiente da política, passou a ter uma manifestação política e uma formação política de um bloco que tem dois grandes subblocos principais, e podemos chamar isso de bolsonarismo, ou seja, a forma como o autoritarismo líquido se manifesta no Brasil, né? E que isso tem dois braços, o que a gente pode chamar de bolsonarismo jurídico e outro político. Nós temos que entender que isso vai além de Bolsonaro. O bolsonarismo não é Bolsonaro. O Bolsonaro é uma importante figura, mas é uma figura descartável, né? Eu creio que nós temos que observar esse processo de impeachment como uma necessidade da sociedade brasileira, como muito bem falou a professora Vera, é uma necessidade da democracia e da Constituição, mas não só isso, da própria sobrevivência de um contingente populacional que hoje é afligido pela pandemia, né? Não tenho tempo de falar sobre isso aqui, mas é meu ponto de vista. Agora, por outro lado, nós temos que ver como esse processo, observar historicamente como é que vai se dar o processo de gerenciamento disso. O elemento central dessa questão, a meu ver, é a disputa orçamentária. Eu, lá em Paris, tive uma certa intimidade de contato com certos teóricos lá que estão refletindo, me parece muito adequadamente, que o orçamento público tem um papel fundamental na composição da nova forma de capitalismo. O capitalismo financeiro é muito dependente do Estado, não tenho como explicar isso aqui, mas é estritamente dependente do Estado. Não caio naquela conversa de, quero Estado mínimo para direitos, etc. Mas para efeito de Estado como financiador das atividades financeiras, isso se dá no mundo todo. Aqui no Brasil isso é mais acirrado. No momento de pandemia, isso se acirra brutalmente. O Estado é o único lugar onde você pode ter recursos suficientes para um setor da economia não quebrar, no momento dessa tragédia econômica que está acontecendo no mundo. Tanto que não é à toa, em 3 dias de pandemia, houve já um ato do Guedes oferecendo ao setor financeiro o maior tipo de transferência de capital público da nossa história. 1 trilhão e 200 bilhões, dos quais 750 bi em empréstimos advindos do Tesouro Público. É esse tipo de coisas que nós temos disputa. Disputa entre o quê? Capital financeiro de um lado e do outro lado capital finantivo e direitos dos trabalhadores, direitos sociais, né, os serviços sociais. É isso que está em disputa, né? O que eles vão tentar conseguir é, se necessário, eles podem fazer, a tentativa é conflito, mas é aquele tipo de beligerância
em que você usa elementos dissuasórios. Eles não querem uma guerra total no interior do bloco de poder. Não é essa impressão que me dá. Eles querem encontrar, cada um a seu modo, uma forma de recompor aquele bloco de poder. Mas recompor de forma, cada um deseja uma recomposição onde seja o, vamos dizer, hegemônico no bloco. Há uma disputa da hegemonia e não do fim do bloco. Nenhum dos dois lados quer terminar com o bloco. Eles disputam a hegemonia do bloco. E essa hegemonia vai repercutir de várias formas na disputa orçamentária. No campo da telecomunicações, a disputa entre Globo e as outras redes de TV. No campo da orçamentação pública de gastos correntes, nós vamos ter a disputa do judiciário, das Forças Armadas por verbas. E, obviamente, no campo da atividade financeira, a obtenção da continuidade dos seus lucros aí de forma mais radicalizada. Sempre dependeu do erário público no Brasil, aqui diferente do resto do mundo, é muito mais brutal, né? Muito mais bárbara a forma como o capital financeiro se a senhora de erário público, agora vai intensificar isso. Veja que 1 tri 200 bi, gente, é 20% do PIB, é 1/3 do orçamento público brasileiro. Né? Nós não estamos falando de... Ou seja, então, nós temos aí um conflito entre, vamos dizer, corporações estatais, mas que se refletem na economia e no ambiente social. Né? Portanto, a tendência é o bolsonarismo continuar com ou sem impeachment. Com o impeachment, com uma determinada configuração, vamos tentar usar da figura do Mourão para ser um novo elemento de recostura do acordo nesse bloco de poder. Sem impeachment, com o próprio Bolsonaro prosseguir, mas com uma recostura também, onde esse chamado bolsonarismo jurídico, que no fundo é braço de certos interesses, possa reocupar um espaço de poder mais avantajado que sempre pretendeu, na realidade. Né? Ou seja, a gente não tem ideia, mas eu só queria só alertar isso. Impeachment, se a esquerda não souber agir, não é fim do bolsonarismo. Aliás, pode ser uma grande oportunidade para eles recosturarem o seu pacto. Né? E aí eu vejo o principal problema, gente, que é o papel que a esquerda não está consciente desse fenômeno e tem errado brutalmente. Toda a crise que nós estamos vendo no interior do bloco de poder é ocasionada por eles. Infelizmente, nós não tivemos papel nenhum na articulação dessa crise. A esquerda está absolutamente alienada do processo político que há no Brasil. É a impressão que me dá. Primeiro, não tem consciência da disputa orçamentária. Isso que eu falei de 1 tri 200 bi, eu vejo de forma muito genérica na boca de líderes políticos. Ninguém propôs, por exemplo, uma auditagem, uma fiscalização intensa desse 1 tri 200 bi. É a maior saída de dinheiro público para capital privado da história do país. E ainda houve benefícios fiscais, um pacote de mais de 100 bi e 20 bilhões de dólares de garantia para empréstimo pequena e grande empresa, de fundo. É uma quantia de dinheiro absoluta. Hoje se fala que não se tem dinheiro para dar R$600 para o trabalhador, não tem 90 bi para dar para o Estado. O Guedes falando que, nossa, o Brasil vai quebrar assim, por causa de 90 bi, deram 1 tri 200 para os bancos, sem justificar a quantia, que é imensa. As garantias são, pode ver na resolução do 4791 e 4786 do Bacen, podem ver no Google, as garantias são contratos de empréstimos feitos com empresas, que é contrato micado, gente. A empresa era saudável fora da crise, agora óbvio que não... Bem, então o que eu queria dizer? A disputa central, no momento de depressão econômica que nós vamos atravessar e já iniciamos a atravessar, é pelo orçamento. Né? Então, a ideia desses caras é poder repactuar, cada um com o seu interesse. Globo para poder pegar uma fatia maior do orçamento do que o que está sendo ameaçado entregar para a CNN, Record, SBT. Os bancos para poderem garantir a sua lucratividade, né? Porque vão ter que, para poder garantir o patamar de ganho real, aumentar a fatia do orçamento que eles pegam, porque o orçamento vai diminuir. Né? E, obviamente, deveriam estar os trabalhadores preocupados em combater esse tipo de avanço sobre orçamento, porque a saída de sobrevida da maioria das pessoas é o orçamento público agora. Né? Agora, a esquerda está liderando esse ambiente, vamos dizer, dos interesses da população de uma baixa renda, dos trabalhadores empregados ou desempregados nessa luta? Não. Não, porque eu não vi nenhum movimento consistente da esquerda em fazer uma guerra contra esse 1 tri 200.
em cobrar as razões desse dinheiro e o destino desse dinheiro, que é um dinheiro cujas razões da transferência iniciativa não foi explicado, essa quantia não está justificada, os instrumentos pelos quais foram realizados foram detrimentosos aos interesses públicos e na ponta não tem garantia social de emprego nem de nada, né? Então, os trabalhadores teriam que estar sendo liderados pela esquerda para fazer essa disputa orçamentária no cotidiano das decisões e, com isso, ir fortalecendo uma frente de esquerda que não seria só de partidos, mas também de movimentos feministas, movimento negro, LGBT, de pessoas individualmente, uma frente com um amplo sentido da palavra frente, mas que essa frente fosse construída no cotidiano da luta pelo orçamento no momento de depressão econômica que vai vir em momento de pandemia. E nós estamos absolutamente alienados. Eu, infelizmente, vou ter que dar aqui um exemplo, mas é que eu estive muito perto disso, porque eu fui um dos juristas que promoveu a ação no STF. Nós perdemos no STF a ação do Fila Única do SUS, que era uma oportunidade de oferecer chances semelhantes de sobrevivência ao ambiente mais pobre da sociedade, que é 3/4 da sociedade brasileira que não tem convênio médico e só tem acesso a 44% dos leitos de UTI do SUS, né? E em desfavor, obviamente, do 1/4 da população que tem acesso a 56% dos leitos de UTI do sistema de saúde porque paga convênio ou tem recursos. Perdemos no SUS a luta pela fila única. Os governos de esquerda foram contra a fila única no SUS, no Supremo. Eu tenho a manifestação guardada nesse celular que eu estou falando. Foi o que mais me estarreceu. Todos os governos de esquerda, estaduais, de todos os partidos de esquerda, foram contra a fila única de acesso às UTIs do SUS no sistema de saúde. Isso é só... Ninguém de esquerda criticou esses 1 tri 200. Ou seja, a esquerda não está consciente de qual a disputa e de com quem disputa. E pior, como faz essa disputa? Acho que teve algum vislumbre dessa divisão entre bolsonarismo jurídico e político, eu estou falando aqui, mas entendeu que isso significa se abster da luta pelo impeachment de Bolsonaro, isso é abandonar o povo. E eu falo se abster em que sentido? A total uma atitude esvaziada. Proponho o impeachment, mas não trabalho politicamente para que ele se realize. Nós temos 2 disputas. Nós temos que realizar o impeachment de Bolsonaro e temos que disputar essa narrativa. E nós só disputamos a narrativa do impeachment dentro dele, articulando ele. E qual que tem que ser a narrativa? Não dá para escusar e desculpar essa direita que está pulando fora do barco na hora que está afundando. Por isso, inclusive, o nome bolsonarismo jurídico é relevante. Não é morismo, nem é lavajatismo, é bolsonarismo jurídico. Tem que mostrar de onde vem esse pessoal, né? E esses intelectuais, esses economistas que já pularam um pouco antes do barco fora, eles fizeram parte desse projeto e não estão querendo assumir a responsabilidade histórica disso. Destruir a institucionalidade do país, aprofundar o processo de crise econômica, com o impeachment, acho que foi um elemento central nisso. Mas nós estamos num processo desconstituinte, destruindo, criamos mecanismos de exceção que agora viraram problemas de Estado e de governabilidade, né? E tudo isso para favorecer uma predação do dinheiro. E gozado que o discurso começou em anticorrupção, e agora roubaram 1 trilhão e 200 bi dos nossos trabalhadores e dos nossos empregados, que com muito menos quantidade de recursos poderiam estar em casa fazendo isolamento e não tendo que ir trabalhar. E gozado que a gente vê o discurso, às vezes até da própria esquerda, contra quem está indo para a rua. O que a gente pode fazer? Ué? Tem que viver, né? Mas o que eu queria dizer, antes que eu me emocione muito aqui, é que eu acho que a esquerda perdeu a referência, não está entendendo o que é disputa orçamentária, que isso é central no capitalismo de hoje, não está sabendo fazer as críticas. Eu acho que, não sei, as razões são complexas do porquê isso ocorre, mas eles não estão enfrentando aonde tem que enfrentar, estão buscando construir, como bem falou a professora Vera, uma frente de esquerda apenas pelo institucional e não na luta que deveriam estar travando nessa disputa da pandemia, nessa disputa orçamentária, né? Em suma, a esquerda está absolutamente perdida, não há esperança se continuar assim. Acham que vão combater a transição conservadora, né, que seria a reunificação do bloco de poder, se abstendo da construção de uma frente pró-impeachment. Isso é um imenso equívoco.
ela já está posta na mesa das crianças, à esquerda, já não participa mais da conversa de adultos da política brasileira. Vai ser posta mais ainda. Nós vamos ficar absolutamente desesperançados, né? A minha impressão, né? Portanto, eu acho que o que a esquerda precisa fazer é uma intensa autocrítica, não aquela que a burguesia quer, e autocrítica em relação à conduta que está tendo agora, enquanto ainda há tempo de mudar, né? Parar de pensar apenas na eleição como instrumento. Nós não sabemos se vai acontecer em 2022. A disputa é hoje. A disputa é pelo recurso público que é destinado aos trabalhadores, é por reverter esse 1 tri 200, reverter isso para quem tem que ser destinado, pequeno e médio empresários, trabalhadores, empregados e desempregados. É essa que é a nossa luta hoje. E nessa luta concreta nós vamos construir uma frente. Não por cima, não pelas burocracias partidárias, no correr da luta. Mas não vamos ser só derrotados na eleição, nós vamos ser derrotados na disputa estratégica no ambiente social, né? Não por falta de condição objetiva, por falta de condição subjetiva, falta liderança, falta clareza nesse momento de como e em que sentido atuar. Eu fiquei estupefato com a abstenção da participação concreta da esquerda nesse 1 tri 200 e com a postura assumida dos governadores de esquerda de serem contra a fila única do SUS, que é um elemento civilizatório essencial, né? Bem, eu queria só... Mas para mim é um sintoma importante, né? Então eu queria só dizer isso. Eu acho que discutir agora o que vai acontecer em 2022, qual que é a perspectiva, é permanecer nisso que a professora Vera falou, apenas do plano institucional, e a gente perder a referência do nosso papel na sociedade, do nosso papel na história, né? Nós não temos esse papel de só disputar cargo. Óbvio que queremos um pedaço do poder do Estado, é evidente, aliás, queremos todo, né? Mas o problema é que como a gente constrói isso, em que sentido nós construímos, inclusive aprendendo com nossos erros do passado. Eu peço, Vênia, aí, perdão, porque eu fico emocionado, eu sou espanhol, né? E acabo me estendendo também. Muito obrigado pela atenção, viu? Só uma intervenção muito rápida. Pedro, te emocione sempre, é muito bom. Muito bom.